Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. E hoje, como eu já havia prometido, nós vamos corrigir a lista de exercícios, a segunda lista de exercícios, e finalizar aí o conteúdo que a gente precisa estudar para nossa avaliação, tá bom? Na aula que vem a gente vai fazer um simulado, tá bom? Com todo o conteúdo, para a gente verificar ali o quanto que a gente está indo bem ou se a gente precisa melhorar um pouquinho para estudar a prova, para as avaliações, para valer as definitivas mesmo, tá? Então, na aula de hoje a gente vai considerar mais ali, ó, o capítulo 2 do livro de vocês, tá? A partir da página 21, tá bom? Vamos falar ali sobre calor, temperatura. Então, fiquem ligados, aquele mesmo esquema da aula passada. Quem não tentou fazer ainda a lista de exercícios sozinhos, primeiro tenta fazer sozinho, depois você vai lá e dá o play no vídeo. Show? Então, vamos lá. Número 1. Relacione as colunas. Então, temos lá calor, temperaturas e sensação térmica, tá? Então, o que seria o calor? Vamos tentar encaixar a letra A em algum lugar. É a medida da agitação das moléculas. Leva em consideração fatores externos como a temperatura real do ar, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. É a energia transferida entre dois corpos com temperaturas diferentes. Bom, eu poderia responder direto, mas eu vou fazer melhor. Vou ensinar para vocês como procurar isso daqui no livro, tá? No livro de vocês, a gente tem um subtítulo, um subcapítulo ali falando só sobre calor. Então aqui, na página 25, nós temos essa partezinha aqui que já responde pra gente, ó. Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Flui espontaneamente no sistema de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa, tá? Então, a resposta que mais se encaixa ali, o que é calor, é a energia transferida entre dois corpos com temperaturas diferentes, tá? O livro até completou um pouquinho mais, é sempre o de temperatura mais alta que cede energia para o de temperatura mais baixa. Então eu posso colocar aqui, ó, letra A, tá? Temperatura. A temperatura está logo ali no início do capítulo, né? Vamos dar uma olhada lá. Então aqui na página 22 do livro de vocês, a gente já está falando sobre temperatura, tá? É a segunda página ali do capítulo 2. Se a gente destacar essa parte aqui, a gente já entende o que é temperatura, tá? Então diz o seguinte, a partir dali do meio do parágrafo, sendo assim, podemos concluir que temperatura é a medida do nível de agitação das moléculas em um corpo ou matéria, tá? Logo, quanto maior a temperatura, maior é o estado de agitação das moléculas e, consequentemente, quanto menor a temperatura de um sistema, menor será o movimento das moléculas. Então, para a temperatura, a melhor resposta seria aqui, ó, a primeira alternativa. Beleza? Então, isso daqui é o que a gente chama de temperatura, tá? A agitação das moléculas. E para a sensação térmica, né, nossa letra C, sobrou somente essa definição aqui, né, que leva em consideração os fatores externos como a temperatura real do ar, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Apesar disso daqui não estar no livro de vocês com essas palavras, sensação térmica é algo que a gente pode deduzir, né, do nosso cotidiano, né? Só você assistir o jornal, que o jornal fala bastante ali, o RJTV ou sei lá qual jornal que você assista, fala bastante sobre sensação térmica, beleza? Então, voltando lá pro exercício, ficou BCA, tá bom? Agora temos aqui a número 2.
A número 2 diz o seguinte: indique as mudanças de estado físico da matéria, tá? Então, tem dois jeitos de eu fazer isso daqui também, né? Eu posso responder direto, ou eu posso, como é só uma lista de exercícios, eu posso consultar o livro. E é isso que eu vou fazer, é claro, é mais fácil. Então aqui na página 27 a gente tem essa imagem aqui que já fala bastante, né? Nem tem muita explicação, porque só com a imagem a gente já consegue perceber quais são as mudanças de estado físico da matéria e os nomes dessas mudanças, né? Então vamos lá. Na letra A da número 2 nós temos que A, pontinho, 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 representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, a gente viu ali que é a liquefação, tá? Na letra B, nós temos que A, potinho, 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 é a passagem do estado líquido para o estado sólido, tá? Do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Na letra C, nós temos A, pontinho, 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 é a passagem do estado sólido para o líquido. A passagem do estado sólido para o estado líquido, nós temos ali como fusão. Na letra D, nós temos A, pontinho, 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 é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, do estado líquido para o estado gasoso, o livro mostrou pra gente que é a vaporização. E por último, na letra E, a passagem do estado sólido para o gasoso. E do gasoso para o sólido, nós chamamos de sublimação. Galera, só uma observação, tá no livro de vocês também. Liquefação é igual a condensação, tá? Então, se vocês virem tanto liquefação na prova de vocês como condensação, vocês vão saber que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então, vamos voltar lá para a lista de exercícios. Essa foi só a número 2, nós temos a número 3. Quais são as 3 principais escalas de temperatura segundo o Sistema Internacional de Unidades, tá? Nós não estudamos muito sobre o Sistema Internacional de Unidades, a gente vai ver isso um pouquinho lá para frente, mas você já sabe que o Sistema Internacional de Unidades é como se fosse uma regra soberana ali sobre as unidades de medidas e as grandezas que a física estuda, tá? Então, quais são as principais escalas de temperatura que nós conhecemos? É Fahrenheit, né? Que por mais que a gente não use muito algumas fórmulas, algumas equações da física usa o Fahrenheit. Celsius, graus Celsius, né, que a gente usa no nosso cotidiano, é bastante usado aqui no Brasil, e o Kelvin, que também tem bastante utilidade na física, tá bom? Inclusive no livro de vocês, nós temos aqui na página 25, tá? Essa equaçãozinha aqui que mostra pra gente como transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit ou para Kelvin, tá? É só usar essa igualdadezinha aqui, essa equaçãozinha aqui, beleza? Então agora a gente pode passar para o número 4, que diz o seguinte: 2 termômetros, um com escala Celsius e outro com escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus Celsius, qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin, tá? Como eu disse para vocês, nós podemos usar essa formulazinha aqui para poder passar entre as escalas de temperatura. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32
sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5, tá? Gente, fica tranquilo, tá bom? Essa equação aí, essa igualdade parece ser difícil, mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu vou botar essa igualdade aqui na prova, tá? Podem ficar tranquilos que vocês não vão ter que precisar gravar isso daqui. Já vai estar na prova. Mas vocês precisam saber como usar. E é exatamente isso que a gente vai ver nessa questão número 4, tá? A temperatura está em Celsius, tá? Está em graus Celsius. E a gente tem que passar para Kelvin, tá? Lembrando, gente, que Kelvin a gente não usa a palavrinha graus, tá bom? Então, para passar de Celsius para Kelvin, eu vou usar a igualdade TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5, tá? Se vocês perceberem, os dois estão sobre 5, né? Tem o 5 aqui e 5 aqui, tá? Os dois 5 estão dividindo aqui o nosso numerador, estão aqui no lugar de denominador. Matematicamente, isso daí vocês vão aprender mais pra frente com o professor Cadu, eu posso tirar esses 5 aqui, que não vai fazer nenhuma diferença na minha equação, tá? Então, a fórmula vai ficar TC é igual a TK menos 273. Galera, só dá para fazer nas transformações de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius, tá? Se tiver Fahrenheit no meio, não dá para fazer essa brincadeira, porque no caso do Fahrenheit a gente tem, ó, o 9 aqui, ó, tá? E aí a brincadeira já fica diferente, a conta já fica totalmente diferente, não dá para eu simplesmente ignorar esse 9. Então, simplificando a fórmula para a gente responder aqui a número 4, a temperatura em graus Celsius é 40 e eu quero a temperatura em Kelvin, tá? TK menos 273, tá bom? Então, eu vou ter que passar esse menos 273 aqui, deixa eu usar uma outra cor, gosto do quadro colorido, para o outro lado. Só que vocês já aprenderam tanto em matemática quanto em física que quando eu passo para o outro lado, o mais vira menos, o menos vira mais, a multiplicação vira divisão e a divisão vira multiplicação. Nesse caso aqui eu tenho uma subtração, então vai virar uma soma, tá? Então eu vou ficar com 40, vou colocar até de vermelho aqui, ó, mais, tá? Esse menos aqui ele virou mais o 273, que eu mudei de lugar, por isso que eu coloquei ele ali em azul. Isso daqui vai ser a nossa temperatura em Kelvin, tá? Quanto é que é 273 mais 40? Vai ser igual a 313, tá? Então, nossa temperatura em Kelvin vai ser igual a 313, tá bom? 313 o quê? Kelvin. Resposta certa, letra D de dado, tá bom? Agora a gente pode passar para o número 5. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas, tá? Então, primeiro eu já tenho ali a temperatura em graus Celsius, isso já é bem importante. Só que a questão ela quer as temperaturas tanto em graus Fahrenheit quanto em Kelvin. Então eu vou ter que usar as duas partes aqui da minha igualdadezinha, tá? Vamos começar ali com o Kelvin.
porque o Kelvin a gente consegue fazer esse macetinho aqui, ó, tá? De tirar a parte de baixo, de tirar o denominador. Então TC vai ser igual a TK menos 273, tá? Se o TC é igual a 25, então vai ser 25 igual a TK menos 273. Como eu fiz lá em cima, vou ter que passar esse menos 273 para o outro lado, só que agora somando, vou ficar com 25 mais 273 igual a TK. Então o meu TK vai ser igual a 298, tá bom? 298 é claro, gente, a temperatura em Kelvin, tá? Então vamos guardar aqui essa parte e vamos passar para a próxima, a temperatura em Fahrenheit. No caso da temperatura em Fahrenheit, a gente vai ter que usar outra equação. Vou até fazer aqui de uma outra cor, vamos fazer de azul, tá? Vai ser TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. O TC eu já sei. TC é igual a 25. O TF é o que eu quero saber. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser resolver isso daqui, porque dá para resolver essa parte aqui, ó. 25 dividido para 5, eu sei que é 5, tá? Então, primeira parte já resolvida, eu fico com 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, tá? Esse 9 aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Só que quando eu passar ele para o outro lado, ele vai ficar como? Ele vai ficar multiplicando, porque aqui ele está como denominador. E a gente viu no ano passado, quando eu dava aula de matemática para vocês, que o denominador de uma fração, ele está sempre o quê? Dividindo. Então ele vai passar multiplicando. Aí eu vou ficar com 5 vezes 9 igual a TF menos 32. Quanto é que é 5 vezes 9, gente? 5 vezes 9 é igual a 45, tá? Então aqui eu fico com 45 igual a TF menos 32, tá? Esse 32 aqui também vai passar para o outro lado. Só que ele vai passar para o outro lado como soma. Então eu vou ficar com 45 mais 32 igual a TF, tá? Resposta certa, 77 graus Fahrenheit, tá bom? Então, o que a gente pode concluir? Que a resposta certa é a letra C, tá? 25 graus Celsius, 77 graus Fahrenheit e 298 Kelvin. Agora a gente parte para a nossa última questão, que é a número 6, que é uma questão da SpaceX, tá? Uma escola super conceituada, um concurso bem difícil, mas a questão até que é bem simples, tá? Se você conseguir ali entender as transformações de temperatura. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, vamos lá, né? Vamos voltar aqui em cima só para a gente ver a fórmula. Olha o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que usar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Só que dessa vez a informação que a gente tem é o TF, tá? Então vai ficar um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui o que a gente vai usar. Nossa ferramenta, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Como
nessa questão a gente só tem o TF, então TC sobre 5 eu vou repetir, igual a 10,4 menos 32 sobre 9, tá bom? Galera, na disciplina de física, tá? Vocês podem usar sim calculadora, tá bom? Eu vou conversar com a coordenação para ver se na prova eles liberam a calculadora para vocês, mas nos exercícios pode usar sim, tá? A calculadora. E vocês já aprenderam, tá? Se não me engano foi na terceira ou na quarta aula de matemática, vocês já aprenderam sobre os números negativos, o menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? E nesse caso aqui a gente vai chegar a um número negativo, porque a gente tem 10,4 menos 32, 32 é maior que 10, então a gente vai ali começar a trabalhar com os números negativos. Olha só como é que a física conversa com a matemática, né? Então vamos lá. 10,4 menos 32. Então, com o auxílio da calculadora, quem tiver uma aí, 10,4 menos 32 é igual a 21,6, tá? Isso sobre 9. 21,6 dividido para 9, de novo, com o auxílio da calculadora, eu tenho o número 2,4, tá? Só que eu só resolvi essa parte aqui da minha equação, tá? Falta agora essa parte aqui. Então eu sei que 2,4 é igual a TC sobre 5. Eu quero achar o TC, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Esse 5 aqui que está aqui dividindo o meu denominador vai vir para cima multiplicando. Então eu vou ficar com 2,4 vezes 5 é igual a temperatura em graus Celsius, tá? 2,4 vezes 5 é igual a 12, tá bom? Então, o meu TC vai ser igual a 12 graus Celsius, beleza? Só que, nesse momento, a gente lembra que estamos trabalhando com números negativos, gente. Então, é menos 12 graus Celsius, tá? Lembra aqui que eu falei para vocês que a gente iria trabalhar com os números negativos? Então, todos esses resultados aqui, tá? Tanto daqui para cá, até chegar aqui no nosso final, tem que ser acompanhado aqui do sinalzinho de menos, beleza? Estamos trabalhando com os números negativos, tá? Abaixo de 0 ali. Galera, essa é a listinha de exercícios que a gente tinha para fazer, tá? Lembrando aqui que a resposta é a letra C. Eu espero que vocês estejam acompanhando a matéria, acompanhando as aulas, fazendo os exercícios, porque como eu disse no início da aula, na aula que vem a gente já vai ter o simulado para as nossas avaliações, tá bom? Simulado, vocês já sabem, não vale nota para média, mas ele ajuda bastante ali. Quem tá com dúvida se está entendendo a matéria ou não, ele ajuda a mostrar ali as deficiências para que a gente possa trabalhar em cima dessas deficiências, estudar mais e aí tirar uma boa nota na hora da avaliação. Vocês sabem que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, então deixo com vocês aí essa correção dessa lista de exercícios. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.